2 Samuel 9, 1 em diante. E disse Davi, quem foi que disse? Davi. Quem era Davi? O rei. Há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu lhe faça benevolência por amor de quem? De Jonatas. Versículo 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se, e disse Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. Levante as suas mãos e diga, meu Deus, fala ao meu coração, através da revelação da sua palavra. Pode se assentar e pode aplaudir a Jesus. Aleluia. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Bom, eu separei alguns versículos aqui e durante o texto eu quero estar falando. Mais uma vez eu quero reforçar aos irmãos que estão me acompanhando pelo Facebook, para que compartilhe esta live, e sem dúvida nenhuma Deus falará ao seu coração. A história de Mefibosete é uma das histórias mais interessantes. Só que quando a gente começa a ver, porque a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai descobrindo por que Deus escolheu a Davi, e por que a Bíblia trata Davi como um homem segundo o coração de Deus. Porque não é comum um homem ser segundo o coração de Deus fazendo coisas comuns. Porque tinha tantos em tempos de Davi, em tempos de reis, que se tornaram péssimos reis a entender o antecessor de Davi, o primeiro rei de Israel, Saul, que começou bem, mas no final da história se tornou um caos. Porque no meio do caminho se perde, belo, bonito, mas que Deus chega a dizer, não quero mais Saul. Eu estou rejeitando Saul. Era isso que Deus estava dizendo. Deus chama o profeta Samuel e Deus faz uma pergunta, até quando você vai ter dó de Saul? Havendo eu o rejeitado, vai até Jessé, até Belém, na casa de Jessé, eu tenho me provido de um dos filhos de Jessé para ser rei. E aí Deus escolhe Davi entre os filhos de Jessé, o menor. E quando Deus o elege, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, cheio de falhas, cheio de pecados, mas quem de nós não peca? Quem de nós não erra? Quem não tem falhas? Mas é que existiam coisas na vida de Davi que compensavam o que outros não tinham, para Deus o escolher. E uma das coisas que eu vejo muito em Davi
é a benevolência, é a graça de ver as pessoas e entender a sua posição diante de Deus em relação à posição das outras pessoas. Vou dar um exemplo aqui do que é que eu estou querendo dizer. Os irmãos de Davi viram Davi sendo ungido pelo profeta Samuel no meio dos seus irmãos como rei. Só que Davi não vai assumir o reino. Davi vai para o campo e continua trabalhando. Davi sabia dar tempo ao tempo. Diga comigo, dar tempo ao tempo. Ele não quer desbancar Saul. Ele não quer criticar Saul. Ele não quer criar um motim contra Saul. Ele simplesmente volta a trabalhar. E ele diz, no tempo de Deus, Deus fará com que todas as coisas aconteçam. Aí Deus manda um espírito maligno perturbar Saul. Olha como é o caminho da ascensão. O espírito maligno vai lá e perturba Saul. Alguém diz assim, Saul está perturbado. Saul chama um dos seus homens e diz, eu preciso de alguém para tocar um instrumento para mim. Um arpista. E alguém diz assim, será que tem algum arpista bom na região? E Davi era excelente. Não era bom, ele era o melhor. Porque Davi ocupava o seu tempo ocioso treinando. Aí, aqui eu vejo o porquê que Davi não se revolta com seus irmãos quando só ele tem que estar no campo trabalhando, quando o menosprezo subentende-se nas entrelinhas da Bíblia Sagrada, que Davi não era o mais paparicado dentro de casa, Davi não era o mais amado, mas Davi era o que mais ocupava sua mente em tempos ociosos, em tempos vazios. Ele ia lá, tocava a sua harpa, alguém falou, ele é extraordinário, manda ele vir tocar para mim, Saul disse. E agora, o Saul está lá sentado no trono. Imagine Davi, que tinha recebido a profecia de que ele era o rei, já tinha recebido a unção de rei, mas ainda não estava reinando, entrando dentro do palácio. Ele está dizendo, opa, será aqui que eu vou sentar? Aí Deus diz, já estou te familiarizando com o ambiente, porque Deus nunca vai te colocar num ambiente para te matar. Então você tem que se familiarizar com o ambiente que Deus prometeu que vai te colocar. Não dá para você ir para o espaço. Vocês sabem que esses astronautas que ficam na estratosfera, nessas que trabalham em concertos, que ficam, eles fazem um grande treinamento aqui embaixo. Eles treinam primeiro aqui, para depois ver se o organismo já vai se adaptando aqui, para quando chegar lá, não tem um problema. Então Deus vai nos treinando. Deus nos treina. E aí Davi está lá. O que Davi está fazendo agora? Está tocando harpa, expulsando o demônio de Saul. Davi era bom na pontaria? Davi era um dos melhores atiradores com pedra e funda. Ele era um exímio atirador. Davi tinha uma pontaria invejável. E de repente, Davi está lá, o Saul também endemoniado, ele expulsando o demônio de Saul, o Saul pega uma flecha e tenta matá-lo, endemoniado. Davi poderia dizer, tô com a faca e o queijo, sou bom, poderia ter pego a flecha no ar e falar, já que você quer me matar, vou te matar, estou expulsando o demônio de você, seu infeliz, e você vem querer me matar, vou te matar. Poderia matá-lo. Legítima defesa, colocado a flecha do lado de Tó, gente, já acabei com o rei, Deus já tinha me ungido, pronto, vamos assumir. Mas ele não faz. Davi tem oportunidades claras de matá-lo quando ele está fugindo, e ele está dentro da caverna, e Saul passa por ali com os seus homens, ele encontra Saul dormindo, ele poderia ter matado. O que ele faz? Ele vai lá e corta um pedaço das vestes de Saul, Davi. Ele corta um pedaço das vestes de Saul para depois dizer para Saul, se eu quisesse eu tinha te matado. Autodefesa. Eu poderia dizer para você o seguinte, olha, te matei. Eu poderia dizer para ele, eu poderia ter te matado, mas não te matei, porque eu não quero te matar. Só de fazer isso, só de ter uma pretensão de fazer isso, de depois falar para Saul, olha, poderia ter te matado e não te matei, já pesou no coração de Davi, e ele falou assim, eu não deveria nem ter feito isso. Isso me pesou o coração. Eu não tenho que me justificar, ele é rei, ele sabe tudo, então eu não tenho que me justificar para o rei. Se Deus falou que vai me colocar lá, é Deus quem me justifica. Então Davi tinha um coração diferente. O filho de Saul, que era Jonatas, era muito amigo de Davi.
Esse filho de Saul, que era Jonatas, ele teve um filho. E em uma guerra, num confronto contra os inimigos, a criada foi fugir com este filho, esse menino de 5 anos, era uma espécie de uma cuidadora, uma enfermeira que cuidava da criança do rei, e esse menino, ele cai no chão. Ela tropeça, imagine descendo uma espécie de uma escadaria, saindo do palácio ou saindo de um ambiente de luxo, cai, e o menino cai com os pés no chão. E ele quebra os 2 pés. E ele, naquela época, não tinha ortopedista de hoje que vai lá, põe um monte de ferro no pé, de pino no pé, e daqui a pouco a pessoa está andando normal, fisioterapeuta. Não, naquela época, enfaixava ali, ainda mais em tempos de guerra, de conflito, não tinha muito o que fazer, vai para um interior, na casa de Maquir, em Lodebar, e ele é criado por este homem, e esse menino cresce aleijado. Esse menino seria a descendência legítima do rei. Esse menino tinha tudo para ser rei. Esse menino poderia futuramente ser aclamado a rei, mas agora as pernas do menino foi quebrada. Os pés do menino foi quebrado. Quebrar os pés do menino, quebrar as pernas do menino significava nem sacerdote ele pode ser, muito menos rei. Porque se para ser um sacerdote o corpo tinha que ser perfeito, o sacerdote não podia ter nenhum tipo de deficiência física, biblicamente falando. Então esse sacerdote, ele tinha que passar por uma espécie de uma avaliação, como o exército avalia o soldado que vai para a guerra. Então ele já havia sido descartado a possibilidade do sacerdócio, muito menos rei. Então, para Mefibosete, a história tinha acabado. Esse Mefibosete é criado numa cidadezinha no interior, e alguém costuma dizer: Lodebar, terra de ninguém. Lodebar, terra do esquecimento. Lodebar, terra do choro. Lodebar, terra de tudo que é ruim. E ele é criado ali, esquecido, longe das terras de Jerusalém. E quando passam-se 20 anos, um dia Davi traz à memória lembranças do que Jonatas tinha feito por ele. E é aqui que começa a história de um menino que tinha sido esquecido. A história de um menino que tinha sido abandonado. A chamada de Mefibosete acontece no versículo de número 5, segundo Samuel 9:5, no versículo 5. Quando o rei traz à memória, ele diz: tem alguém para que eu use de benevolência da casa de Saul, do perseguidor. Uma das coisas que nós falamos na história de Jó, parece que a história sempre percorre o mesmo caminho. Tanto Jó quanto Davi tiveram que se livrar do passado. Aliás, quer ver? É só você voltar à história. Você vai ver José tendo que se livrar do passado traumático na casa dos seus irmãos. José tendo que se livrar de um sentimento de raiva e de ira que ele poderia nutrir. Então ele tem 2 dos seus filhos, o Manassés, que é: Deus me fez esquecer do meu passado, e o outro Efraim: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Mas antes do crescer tem o esquecer. Porque ninguém consegue avançar carregando traumas, ninguém consegue avançar carregando o peso da culpa, ninguém consegue avançar carregando desejo de vingança, ninguém consegue avançar trazendo lembranças do ontem. Não tem ninguém na história. Por isso, se existe um remédio para a alma de qualquer um de nós, chama-se perdão. O perdão é o remédio mais potente que existe no universo. O perdão é colírio que tira a cegueira do futuro e que abre os teus olhos para novas perspectivas, porque cada dia que você guarda mágoas, ressentimento, você vai tendo os seus olhos vedados por uma nuvem escura de ódio, de desejo de vingança. Davi poderia ter alimentado aquele sentimento: já que Saul me perseguiu, tentou me matar, já que o meu melhor amigo Jonatas me avisou que o pai dele não gostava de mim, agora eu vou desgraçar a descendência de Saul.
Agora eu sou o rei, agora eu vou extirpar essa raça de gente ruim. Mas de repente, Davi, o homem mais temido da época, o rei mais temido no contexto de poder, porque ninguém teve homens de guerra tão poderosos como Davi, homens treinados como Davi. Ninguém teve. Mas Davi tinha aprendido ao longo da sua história de que homens que aparentemente são imprestáveis, podem produzir muito resultado. Basta você ver os homens que ele encontra na caverna, que eram todos desprezados, abandonados, e ele investe nesses homens e transforma estes homens nos mais poderosos guerreiros da história de Israel. Davi tinha isso em seu coração. Davi teve erros agravantes, mas Davi teve percepções espirituais, olhando a partir da perspectiva de Deus, porque a partir da perspectiva dos homens, nós julgamos, nós condenamos, nós esculhambamos, nós dizemos não vale, mas a partir da perspectiva de Deus, ele olha para toda a humanidade perdida e ele nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 20 anos aproximadamente tinham se passado. Mefibosete, talvez, todos os dias, sentado na sua cadeira. Mefibosete olhava para os seus pés e dizia: acabou a minha história. Todos os dias, Mefibosete sentado, olhando seus pés quebrados, e dizia: eu não tenho culpa. Me derrubaram. Eu sou vítima do acaso, da fatalidade da vida. Eu poderia ter sido um rei, mas quebraram as minhas pernas. Tem coisa que você não tem culpa, acontece. Tem quedas que você não tem culpa, te derrubam. Tem caminhos que você passa porque lhe forçam. Não era o caminho que você queria. Mas que culpa eu tenho do meu pai não se dar bem com o rei? Mas eu vou ter que arcar com essa consequência. E a gente começa a nutrir traumas como esse. Se eu tivesse sido filho de fulano, filho de ciclano, filho de beltrano, talvez minha vida não era assim. Mas eu não sou filho dele ou dela, de A, B, C ou D. Que culpa eu tenho? Mas eu tenho que arcar com as consequências. Só que Deus não tem por culpado o inocente, e nem o inocente por culpado. Ele está lá com os pés quebrados. 20 anos se passam com muito medo do rei. Muito medo. Porque a ira do rei poderia se acender a qualquer momento. A ira do rei poderia se acender a qualquer momento. E o rei fala: ó, fiquei sabendo que tem mais um aí da linhagem de Saul. Acaba com essa raça. Já tinha desapropriado todo mundo. Mas de repente, Davi se lembra e ele pergunta: tem alguém da casa de Saul? Lá no versículo 1 Samuel 9:1, volta um pouquinho. E disse Davi: há alguém que tenha ficado da casa de Saul? A pergunta, há alguém, indica o quê? Davi não sabia. Para Davi não existia mais ninguém. Mas 20 anos se passa. O que é que passa pela cabeça do rei para que essa pergunta seja feita? Uma memória desencadeada na mente de Davi vai promover uma revolução na vida de um homem. Uma lembrança pode mudar a tua vida. Uma memória pode mudar a sua vida. Uma lembrança, um pensamento. Alguém da casa de Saul que tenha ficado para que eu faça ou use de benevolência por amor a Jonatas. A bondade que Jonatas tinha feito em esconder Davi por um período, em avisar Davi, agora estava sendo retribuída em forma de uma colheita na vida do filho dele.
O pai e o avô não estavam mais vivos, mas a semente que Jonatas tinha plantado, a bondade de Jonatas ainda continuava viva. Versículo 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Mandaram chamar a presente do rei, e quando ele chega, Davi pergunta: és tu Ziba? E ele diz: sim, teu servo. Segue o texto, e Davi disse: não há ninguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus. Olha aqui, a benevolência de Deus, para que eu use com ele da benevolência de Deus. Não é que eu sou tão bom, mas o Deus que eu sirvo é bom, e eu não vivo por mim, eu vivo por Deus. Eu não reino o meu reino, eu reino o reino. Eu não sou o rei do meu reino, eu sou o rei de um reino acima de tudo celestial. É Ele que me escolheu. A decisão não é baseada no que eu acho, no que eu quero, na coerência humana. A decisão é baseada no que o Espírito Santo tem. Aí ele diz: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Imagine Davi trazendo a memória de Jonatas, o amigo dele, perguntando: tem um filho de Jonatas? Estava esquecido, estava escondido, estava em terra de ninguém, estava no meio do anonimato, mas ainda estava vivo. Não tinham matado o menino ainda estava vivo. Aleijaram os pés do menino, mas o menino ainda continuava vivo. Olha o que Davi diz. Disse o rei: onde ele está? Disse Ziba: está em casa de Maquir, filho de Amiel, lá em Lodebar. E o rei então diz: manda alguém à casa de Maquir, na casa de Amiel, filho de Amiel, lá em Lodebar. Agora, imagine uma cena: a cavalaria real, soldados do rei, entrando na cidade de Lodebar. Imagine esta cena. Na cabeça de Mefibosete existia medo. No coração de Mefibosete existia amargura. Mefibosete talvez tinha medo que fosse descoberto, e num pico de ira, num instinto de vingança de Davi, ele ser morto. A essas alturas ele já tinha um filho, Mefibosete, e de repente cavalos da cavalaria real estão entrando em Lodebar, procurando por Maquir, filho de Amiel. E alguém talvez corre na frente e diz: ei, cavalarias do rei estão procurando por Maquir. Esconde-se, pode ser um problema. Mefibosete ouve, e talvez Mefibosete pensa: é o fim, o rei mandou me matar. E quando chegam na casa: Maquir? Pois não, sou eu. Onde está Mefibosete? Está lá dentro. Preparem-no, porque o rei mandou chamá-lo. O versículo 6 retrata uma história interessante, porque Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, quando veio a Davi, além dos pés quebrados, possivelmente se arrastando, aleijado, ele coloca o rosto em terra. Eu fico imaginando como Davi olha para Mefibosete e traz memória, porque tinha semelhanças, tinha traços de Jonatas, o grande amigo. E ele olha para o menino se arrastando, e agora este menino prostra com o seu rosto em terra. E Davi disse: Mefibosete? E ele disse: eis aqui o teu servo.
o medo da espada ser atirada ou ser tirada, o medo de uma lança ser atirada contra ele, eu não sei. O medo de uma forca ser preparada para ele. Todos esses pensamentos chegam, porque ele não estava diante de um inimigo comum, de uma pessoa comum. Ele não estava diante de um inimigo de guerra, de um soldado. Ele estava diante da maior autoridade, do rei Davi, o homem que seu avô tinha tentado matá-lo. Versículo 7. Davi olha para ele e olha o que Davi fala para ele. O que Davi fala? Por que Davi falou não tenha medo? Por que vocês acham que Davi olhou para ele e falou calma, não tenha medo? Porque ele chegou todo cheio de prepotência? Não, porque ele chegou morrendo de medo na presença do rei. Ele chegou na presença do rei com o coração carregado de temor. E Davi disse: ô Mefibosete, não precisa se preocupar não. Eu não mandei te chamar aqui para te matar. Eu não mandei te chamar aqui para me vingar de você. Eu não mandei te chamar aqui para apontar o dedo em riste e mostrar todas as culpas do seu pai. Eu não mandei te chamar aqui por outra coisa, a não ser porque eu quero usar contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai. Eu vou restituir todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás comigo à mesa. Aonde estava? Aonde ele estava? Na cidade de Lodebar. Cidade de Lodebar, terra do esquecimento, terra da dor, terra da angústia, terra do desprezo. Talvez você está me assistindo agora, você está vivendo na terra da dor, na terra da angústia, na terra do esquecimento, nutrindo perdas, nutrindo angústia, nutrindo dores irreparáveis humanamente falando, na terra do medo. Lodebar, a cidade do caos. Lodebar, a cidade onde você remoe as suas dores. Mas de repente, primeira mudança na vida de Mefibosete, você vai sair da cidade de Lodebar e você vai para Jerusalém. Lodebar, cidade do esquecimento. Jerusalém, cidade da paz, cidade da alegria, cidade das conquistas, cidade das maravilhas. Deus vai mudar você geograficamente falando. Deus vai te tirar de um estado de choro, de dor, de perda, da cidade da angústia, da cidade da depressão, da cidade do esquecimento. E Deus vai te trazer para Jerusalém. Ah, Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém, terra da paz. Jerusalém, terra dos cânticos. Jerusalém, terra da adoração. Jerusalém, terra do perdão. Jerusalém, terra do amor incondicional. Jerusalém, terra do rei, mas não apenas do rei Davi, do rei dos reis. Jerusalém, Deus ama tanto Jerusalém, que preparou para nós uma nova Jerusalém. Ah, Jerusalém, 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 é o que Deus está preparando para você. Deus vai te tirar da terra da amargura. Não importa se quebraram os teus pés, não importa se todos os dias o peso da culpa te remói, não importa se todos os dias alguém diz, acabou para você, nem sacerdote e nem rei você vai poder ser, mas o rei dos reis te chama para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Alabadara sorobando eleplai. Acabou a angústia. Ah, pastor, eu não estou tendo paz em Lodebar. Eu não tenho paz
com os meus filhos, eu não tenho paz com os meus irmãos, eu não tenho paz dentro de casa, eu não tenho paz na minha vida. Vem para Jerusalém, o rei te chama, vem para Jerusalém, terra da paz, terra da paz. Deus vai te dar paz. Eu não vou te matar não, Mefibosete. Eu não vou te matar, eu vou produzir vida. Então eu vou mudar você geograficamente. Pega a sua mudança. É hora de mudança. Manda a carruagem, vai lá buscar a mudança de Mefibosete. Traz tua família. Sabe o que Deus está dizendo? Não é só para você, é para você e para tua casa. Eu vou devolver uma herança que é de direito tua. Sabe o que Deus está dizendo? Existe uma herança que é sua, ninguém vai tomar. O Senhor vai devolver a sua herança. O Senhor não vai deixar o diabo tirar a sua herança. O Senhor não vai deixar que você morra sem restaurar as suas heranças. Estou te remanejando, estou te colocando em um novo ambiente. Vem para Jerusalém. E olha que coisa, o versículo 7 diz: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor a Jonatas teu pai, e restituirei todas as terras. Trouxe de volta para Jerusalém, e agora vou te devolver as terras que eram de seus pais. Agora você vai estar comigo. Você vai morar comigo no meu palácio. Primeiro eu te devolvo a cidade. Depois você vai viver no palácio comigo. Teus parentes vão ter as suas terras, vão viver por aqui, mas você não. Você vai viver como rei. Você vai viver no meu palácio. Intimidade. Você vai saber dos meus segredos. O primeiro chamado, o rei sempre tem 2 chamados. Um é o chamado geral, para uma seleção. E outro é o chamado individual, quando ele chama alguém individual. O chamado geral foi para a família, para a parentela. Agora você, Mefibosete, você é especial, tem um chamado especial. Nem todo mundo foi chamado para o mesmo mistério ou ministério. Tem pessoas que foram chamados apenas para participar do culto. Mas tem gente que foi chamado para o palácio. Mas tem gente que foi chamado para assentar a mesa, para preparar a mesa. Tem gente que foi chamado para ser apenas um visitante, vem na cidade. Tem outros que foram chamados para participar do palácio, mas tem outros que foram chamados para se assentar à mesa. E por último, o rei diz assim, no versículo 11, olha o que diz o 11. Olha o que diz o 11. E disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto meu senhor, e disse Ziba ao rei, conforme a tudo quanto meu senhor, ó rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Você vai comer na minha mesa. Você vai sentar comigo. Olha a aproximação. Primeiro você vem para Jerusalém. Eu te tiro da cidade e coloco na cidade de paz. Depois eu te tiro no ambiente externo e te coloco para dentro do palácio. E depois eu te levo para a minha intimidade. Depois você senta à minha mesa. Você será meu filho a partir de hoje. O Senhor está preparando uma mesa para você. A graça que transpõe barreira. A graça que vai além do julgamento humano. A graça que é abundante. Abundante.
Quando ele diz no versículo 9 e 10, o versículo 9: então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul, a graça é abundante, a graça não deixa nada para trás, e a toda a sua casa tenho dado a filho do teu senhor. Olha o 10 agora: trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. A descendência dele, você vai cuidar e não vai deixar faltar nada. Agora ele, o Mefibosete, sempre comerá pão à minha mesa. A minha mesa, a minha mesa. Deus está preparando um lugar especial para você se alimentar. Eu quero que você fique em pé. Deus está falando que está escolhendo alguém da sua casa, da sua família para abençoar. Mas alguém Deus está escolhendo para uma intimidade maior. O Senhor está falando com aqueles que carregam ressentimentos, mágoas, dores, culpas, medos. O Senhor manda eu dizer para você: tenho algo novo para a tua vida, tenho um recomeço para você hoje. E o rei está mandando te chamar. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está desviado, disseram que eu não ia, você que acha que não tem mais jeito para você, disseram que os meus sonhos acabaram ali. o Senhor manda te chamar hoje. Quando os meus pés se quebraram, fecha os teus olhos. me julgaram, me condenaram. O Senhor tem uma palavra a você que está afastado. Me mandaram para a terra. O Senhor manda te chamar. Escreva: eu quero sentar à mesa do rei. Esquecimento. E naquele lugar sozinho fiquei, humilhado, desamparado. Mas no coração havia uma esperança. O Senhor está falando com você. Ele prometeu não se esquecer de mim. Eu sei que esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Na cidade vou ver entrar. Esse dia vai chegar. Pode ser hoje. Eu vou me assentar na mesa do rei. Eu vou comer na mesa do rei. E todos que me humilharam vão me ver ali. E vão ter que saber que eu fui convidado sim. Eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou. Quando na batalha teve que lutar, o Senhor está trazendo restauração. Foi levada, é assim. Quando Deus promete, eu sinto o espírito do tempo renovo. pode passar, mas de você O Senhor não está se trazendo avivamento ao seu coração. O Senhor está trazendo algo novo. Quando Deus O Senhor está trazendo algo novo. O tempo pode passar, mas de você algo não novo. se esquece. Escute, você que está desviado dos caminhos do Senhor, está me acompanhando agora. Você que talvez se pergunta: será que haverá um novo tempo? Já é um novo tempo. Eu sei que tem pessoas aqui que vocês olham para trás e diz: meu Deus, quebraram os meus pés, acabaram com a minha história, quebraram os teus pés quando você sofreu uma violência na sua infância, e esse trauma você não conseguiu esquecer. Quebraram os teus pés quando você encontrou a carta do teu marido dizendo que ia embora e nunca mais ia voltar. Quebraram os teus pés
Quando o médico deu a notícia de que você não poderia engravidar. Quebraram os teus pés. Quando a dívida que você se envolveu, ela se tornou impagável e tudo que você tem está ruindo. Quebraram os teus pés quando te demitiram da empresa e você não conseguiu mais se reencontrar. Quebraram os teus pés quando lhe deram o diagnóstico médico e o diagnóstico dizia câncer. E talvez você está aqui hoje dizendo: meu Deus, o que será da minha vida? Mas o rei mandou te chamar, está te trazendo para a terra de paz, para Jerusalém, quer te trazer para dentro do palácio e quer te colocar na mesa do Senhor. Eu quero perguntar quantos que estão agora me acompanhando pela live, que você quer algo novo na sua vida. O rei se lembra de você hoje, o rei Jesus. Ele é a semelhança do rei Davi. Lodebar, que era um lugar de anonimato. Lodebar, que era um lugar de tristeza. Lodebar, que era um lugar de obscuridade. Lodebar, que era um lugar de pobreza. Lodebar, que era um lugar de esquecimento. Mas Lodebar, para Mefibosete, era um lugar passageiro, porque Deus tinha Jerusalém. Jerusalém é a terra da bondade. Jerusalém é a terra da paz. Jerusalém é a terra da restituição. Jerusalém é a terra da comida farta. Jerusalém é a terra da abundância. Jerusalém é a terra onde o Senhor te convida para você sentar à mesa com Ele. Eu quero perguntar quem está aqui e quem está em casa, que quer dar um passo à frente e dizer: eu quero me assentar à mesa do rei. Eu quero recomeçar. Você tem chamado ministerial aqui dentro, tem pessoas que já foram verdadeiros instrumentos na mão de Deus. Quebraram os teus pés quando te excluíram da igreja. Talvez quebraram os teus pés quando falaram que você não era importante dentro da igreja. Você está assistindo esta live e até disse um dia: eu nunca mais piso numa igreja evangélica. Mas Deus mandou alguém compartilhar esta live com você, e a igreja evangélica foi até você. Você não veio à igreja, mas a igreja está indo até você, e você parou nesta pregação e está dizendo: essa é a minha história, esse é o retrato da minha vida. E o Senhor está dizendo: eu tenho um novo recomeço para você. Eu tenho um novo recomeço para você. O Senhor está falando com você que está me acompanhando agora. Eu tenho um novo recomeço para você. Eu vou me assentar na mesa do rei. Eu vou comer. Eu quero que você saia da onde você está. Se você sente que Deus tem um recomeço, se você precisa ser curado de alguma forma, se você precisa resgatar o que você perdeu, sai do seu lugar e vem diante do altar. Eu quero orar por você. Você que está aí do outro lado me acompanhando, escreva: eu quero este recomeço. Eu quero. Deus tem um chamado especial para vocês. Lodebar. O tempo pode passar, mas de você não se esquece. Eu vou me assentar na mesa do rei. Eu vou comer na mesa do rei. E todos que me humilharam vão me ver ali e vão ter que saber: eu fui convidado, sim. Eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que me deixou. Quando na batalha teve que lutar, e Ele está colhendo as suas lágrimas. Foi levada, é assim. Ele está colhendo as suas lágrimas. Deus promete. Ele está colhendo as suas lágrimas. E você não se esquece. O tempo pode passar, mas de você Deus não se esquece. Deus não se esquece.
o tempo pode Deus passar. não se esquece. Não se esquece. Querido Deus, a Lodebar não existe mais, porque o Senhor chama para Nova Jerusalém, para Jerusalém de paz, a Jerusalém do recomeço. Ah, Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém.